Bom, o Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler somente um versículo, o versículo de número 1. Eu vi uma mensagem nesse texto há muitos anos, pelo reverendo Adão Carlos do Nascimento, e eu achei muito boa e muito propícia para a ceia. Então, hoje estarei ministrando uma pregação que não é do pastor Éder, é do reverendo Adão Carlos do Nascimento, mas, porém, com a minha particularidade. Mesmo assentados, atente o que diz a palavra de Deus, versículo 1. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. Amém? A igreja, vamos ler esse texto. Amém, glória a Deus. Meus amados, você tem a compreensão do amor de Deus? Você tem tido a compreensão do quanto Deus te ama, do preço que foi pago por você? Você tem entendimento do que Jesus Cristo fez ali na cruz pela sua vida? Você expressa a Deus gratidão por esse aspecto de Cristo, por amor de Cristo, um amor que é um amor constante, um amor que é perene, permanente, um amor que você pode experimentar continuamente e em todos os momentos da sua vida e da sua história, seja eles felizes ou não. Você pode contar e experimentar o amor de Deus. Você pode contar e experimentar o consolo de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a orientação de Deus, a ajuda de Deus. Você pode sentir Deus te abraçar nos momentos de tristeza. Você pode sentir Deus te carregar nos momentos de angústia e desespero. A palavra de Deus diz que Deus amou os seus até o fim. Até o fim. Até o último momento. Até a última palavra da cruz. Deus amou os seus até o fim. Até as últimas consequências. Ele amou você até o fim. E eu fico imaginando a grandiosidade desse amor de Deus sobre as nossas vidas. E fico imaginando se temos retribuído esse amor de forma devida. Se retribuímos esse amor como é devido. Se amamos a Deus com uma intensidade especial ou maravilhosa. Para muitos, eu quero te situar na história, esse texto foi expresso em uma quinta conhecida como a Quinta Maior. Alguém já viu falar aqui da Quinta Maior? Levante a mão aí. Pouca gente, eu pensei que todo mundo. Quinta Maior. Nunca viu falar sobre isso, dona Zete? Quinta Maior é uma expressão do calendário, o calendário católico. Quinta Maior, antes da sexta-feira da Paixão. A Quinta Maior. A Quinta Maior é a noite em que Jesus Cristo foi preso. A Quinta Maior foi a noite, ou a virada da noite para a sexta-feira, onde Jesus Cristo tomou muitas chicotadas.
E Jesus Cristo, antes disso, nessa quinta maior, ele prepara ou manda preparar uma ceia maravilhosa da Páscoa. E quando ele manda preparar aquilo, ali ele faz uma instituição extraordinária, um sacramento magnífico, que é a ceia do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante observarmos que na ceia do Senhor Jesus Cristo, tudo que o Senhor Jesus Cristo tinha preparado e predeterminado naquele momento, era segundo a vontade de Deus, desde os discípulos irem até Jerusalém e pegarem um jumento que nunca ninguém tinha montado, até a preparação do cenáculo e da mesa, e como tudo deveria acontecer. Desde a sua entrada triunfante, que declarava quem ele era, para que a nação e o povo pudessem compreender quem é Jesus. E naquela entrada, montado no burro, as pessoas gritavam e diziam: Hosana ao filho de Davi, ao nosso rei. Em outras palavras, a tradução mais legítima é: salva-nos, por favor, ó filho de Davi, ó prometido que iria libertar Israel. Desde esse momento até a preparação do cenáculo e tudo que ocorreu, tudo que foi feito, o lava-pés demonstrando o Jesus Cristo humilde e servo, a entrada demonstrando Jesus Cristo rei, a celebração da Páscoa com uma atitude de gratidão a Deus, em lembrança e memória da libertação de Deus do povo do Egito. Todos esses momentos tinham uma particularidade especial. Todos esses momentos, Jesus Cristo queria ensinar alguma coisa. Mas no versículo 13 diz que Jesus Cristo amou os seus e os amou até o fim, até as últimas consequências. Eu fico imaginando, será se nós amamos assim? Porque amar quem me ama é muito bom. Ou não é? É bom demais. É retribuir o amor. Mas amar quem não me ama não é muito bom, não. Mas é necessário amar, e Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo, ele fez aquela ceia naquele cenáculo. E é interessante que ele colocou cada pessoa em um lugar especial, ou no lugar devido a cada um. E a ceia, a mesa não era assim como Leonardo da Vinci pintou no seu quadro. A mesa era em formato de U, com abertura para os servos servirem. Então, o dono da festa, o Senhor Jesus Cristo, se algum dos presbíteros sentar aqui, que era o lugar de Jesus Cristo, um lugar de honra, viu? O Senhor Jesus Cristo, dono da festa, ele sentava na segunda cadeira. Ele promovia a festa. Ele era o dono da festa. E nesse lado sentavam as pessoas mais importantes da festa. Desse lado. Nesse lado sentavam os mais ou menos, né? Tal. Eu vou sentar aqui, né? Os mais ou menos. Nesse lado aqui, sentava aquelas pessoas que você convida para uma festa, por amizade, por amor, por dedicação. Mas se elas não forem, tanto faz. E aqui, no último lugar, o presbítero que sentar aqui não foi ele, por favor. O que sentava aqui eram os servos dos servos. Quem deveria lavar os pés das pessoas após a ceia? Sentava no último lugar. E depois de todo mundo cear, ele deveria lavar os pés de todas as pessoas. Ele deveria fazer o papel de servo. Ele deveria servir a todos, e isso com alegria e com honra no seu coração. Então,
Quando você vê esse entendimento aqui, no meu lado direito, os mais importantes, ao fundo, os mais ou menos, e o lado esquerdo e o último, o menos importante de todos, Jesus Cristo, Ele quer demonstrar que Ele amou os seus até o fim, até as últimas consequências. E eu fico imaginando quem Jesus Cristo botou no lugar de honra, no lugar de maior importância. A mesa não era uma mesa assim, o povo sentava em almofadas, a mesa era baixa, geralmente se reclinava com um braço para se alimentar. Mas imagine quem colocou aqui, nesse lugar de honra, o lugar de maior privilégio da festa. Quem dos discípulos Jesus Cristo queria honrar dessa forma? Eu fico imaginando que Pedro seria a pessoa ideal para sentar ali. Porque ele era um homem dinâmico, era um homem trabalhador, era alguém esforçado. Ou também eu fico pensando, poderia ser João. João, um homem especial. Alguém que a palavra de Deus e o evangelho de João é escrito por ele, no qual ele não coloca como escritor, mas ele coloca o discípulo amado, é o escritor de João, e ele é o próprio João, poderia sentar no lugar de honra, João. Ou até mesmo Tiago. Tiago sempre estava, quando Jesus saía com os discípulos mais chegados, estavam lá Pedro e João. Pedro, Tiago e João. Tiago poderia estar ali. Um homem abençoado. Um homem que deu a sua vida pela causa de Deus, pelo reino de Deus. Alguém que experimentou e viu coisas que só 3 discípulos viram. Ele poderia estar ali no lugar de honra. Mas sabe quem Jesus Cristo colocou ali no lugar de honra? Ele colocou Judas no lugar de honra. Jesus Cristo fez uma festa da Páscoa para celebrar, e ele, o dono da festa, senta no segundo lugar, e no primeiro lugar ele colocou Judas, no melhor lugar, no lugar de honra. Ele sabia que Judas iria traí-lo. Ele fala isso. Ele fala isso no versículo 8, que alguém vai traí-lo. Ele sabia que Judas era essa pessoa que iria entregá-lo por algumas moedas de prata. Mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo amou os seus e o amou até o fim. Jesus Cristo ama Judas até o fim. E diz, olha, mesmo eu sabendo, Judas, que você vai me trair, eu te amo, e para mim você merece o lugar de honra na festa, porque eu te amo, e eu amo você até o fim. Aí decide. O que tem de fazer, faz logo. Ele declara quem é aquele que está sentado no primeiro lugar, porque ele diz, eu irei molhar o pão e oferecer a ele. E ele faz isso com Judas, porque era uma tradição. Judas está no melhor lugar, ou no lugar de honra, porque Deus o ama, porque o Senhor Jesus Cristo o ama. Meus amados, quantas vezes nós fomos colocados em lugares de honra? Quantas vezes? Quando eu saí de Estância, a Estância é uma cidade de Sergipe, era evangelista na igreja de Estância, e resolvi ser evangelista no sertão sergipano. Eu era de uma cidade do litoral, tem 2 praias, 2 ilhas, inclusive uma ilha que eu acho que muita gente daqui vai gostar, chamada Ilha da Sogra, né? É uma ilha interessante. Ela aparece algumas horas no dia, você vai às 6 horas da manhã, leva a sua sogra lá, e vai pegar às 6 horas da noite. Não tem ilha nem mais sogra também. Né?
Então, uma cidade bonita, uma cidade de litoral. E eu fui para o sertão, meu Deus, tudo ruim, palmas para tudo que é lado. E eu evangelizei muitas vezes na casa de farinha, rapando mandioca. Mas teve um momento que eu não estava aguentando mais. Eu precisava sair, eu precisava mudar, eu precisava estudar. E eu orei a Deus e disse: Deus, eu preciso fazer uma reciclagem, me mande para um outro lugar. A igreja estava estabelecida, estava crescendo. E naquele ano, Deus me mandou para Minas Gerais. E no mês que eu cheguei, 2 meses depois, eu fui para um congresso. E eu fiquei assim: meu Deus, como que o Senhor faz isso? Como o Senhor coloca os seus servos em lugares de honra? Eu fui assistir um congresso do Bill Hybels. Você já deve ter lido alguma coisa sobre ele. Na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E eu estava sentado ao lado de 2 caras que eu gostava muito, né? Na verdade, tinha 3, na mesma fileira que eu estava sentado. Um era Jorge Linhares, tem algumas restrições, mas é um homem bom, prega bem, tem algumas alegorias aí loucas, mas é uma bênção de Deus, né? O outro era o líder da Igreja Batista Lagoinha, o pai de Ana Paula Valadão. Acho que o nome dele é Márcio Valadão, né? E o outro é um pastor querido, chamado um pastor batista, Ivênio dos Santos, que eu tinha lido muito sobre ele, já tinha participado de congresso, ouvindo aquele homem, até hoje bebo das coisas que ele escreve e fala. É um pastorzão, pastor dos pastores. E quando eu olhei, disse: não é possível um negócio desse. Eu saí do sertão e agora estou aqui no meio desses caras, ouvindo o mesmo congresso, recebendo o mesmo ensinamento. Eu compreendi que Deus, por amor a nós, nos coloca em lugares de honra. Por amor a Judas, Deus colocou Judas em um lugar de honra. Sabe por quê? Porque o Deus que servimos é um Deus do perdão. O Deus que servimos é um Deus do amor. Um Deus que servimos é um Deus que sente prazer em restaurar. O Deus que servimos é um Deus do qual quer que você experimente o seu amor continuamente. Mesmo que você esteja distante de Deus, Deus quer que você possa compreender que Ele te ama de uma forma especial. Você é especial para Ele. E talvez em meio às lutas da vida, você que está distante de Deus, você que abandonou a fé, abandonou a Cristo, trocou Jesus por qualquer coisa, eu quero te dizer em nome de Jesus que Jesus te ama. E as bênçãos que têm chegado à sua vida é reflexo do amor de Deus. Ele te ama, Ele te ama. E esse Deus que te ama te coloca em um lugar de honra por amor a você. Porque Deus ama você até o fim. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: Deus te ama. Independente da sua situação, independente da sua condição, Deus te ama. E esse Deus que te ama, te atraiu hoje aqui para que você pudesse escutar isso. Que Ele te ama, Ele te honra, Ele te abençoa, porque Ele é Deus, porque o amor dEle sobre a sua vida independe da sua fidelidade, porque Deus é fiel. Mas esse Deus que te ama, Ele quer que você seja fiel para com Ele, para a glória dEle. Quer que você o sirva de todo o coração, de todo o entendimento. Quer que você reconheça esse amor. Quer que você reconheça essa bondade de Deus na sua vida. E o ame incondicionalmente. O terceiro lugar, o segundo é de Jesus Cristo. O terceiro lugar era do discípulo amado. Se você for ler o texto, você vai ver que o discípulo amado reclina a sua cabeça sobre o peito do mestre. Jesus Cristo estava no segundo lugar, ele inclina a cabeça
no peito de Jesus. Você pode ler isso na sua casa, você vai conferir o que eu estou dizendo. Esse lugar é um lugar maravilhoso. Esse lugar é o lugar onde toda a igreja deveria estar continuamente. Um lugar de afeição, um lugar de carinho, um lugar de aconchego. Um lugar onde você está próximo de Jesus Cristo. Um lugar onde você pode sentir o carinho de Jesus Cristo, a afeição de Jesus Cristo. Um lugar de amor entre as duas partes, entre Jesus e a pessoa amada. João está nesse lugar. E eu não sei se você algumas vezes sentou nesse lugar ou ficou nessa posição. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é que você continue continuamente nessa posição, sentindo Deus, sentindo a presença de Deus, o abraço de Deus, sentindo o carinho de Deus, sentindo Deus enxugar suas lágrimas, sentindo o conforto de Deus, contando com o Senhor Jesus Cristo em todos os momentos. Eu fico maravilhado quando eu leio o Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Esse lugar é o lugar que Deus quer que você esteja continuamente, o lugar da afeição. Esse lugar é o lugar que Deus quer que você possa viver, sempre debruçado nos braços de Jesus Cristo, que é o melhor lugar onde a pessoa pode estar. É nos braços de Jesus, é diante de Jesus, é sentindo Jesus, é amando Jesus. Todo momento é andando com Jesus em todo lugar, é compreendendo que é o culto, que não é só esse momento de reunião, mas é continuamente em nossas vidas e em nossos corações. É compreendendo isso, sentindo um amor e amando a Deus de todo o seu coração e de toda a sua vida. Deus quer isso. Mas eu fico imaginando que as pessoas que estavam aqui no lugar menos importante não ficaram chateadas, porque eles estavam com Cristo. E isso era gratificante. Eu imagino que as pessoas que estavam aqui, no lado esquerdo, se sentiam muito bem, porque independente de estarem nesse lugar, elas estavam com Cristo. Mas eu imagino que a pessoa que estava aqui no último lugar não se sentia bem. Se ali está Judas, no lugar de honra, no lugar da afeição, está João. Possivelmente Tiago depois, e aí podemos citar e não sabemos quem mais, mas quem daria ali? No último lugar. A palavra de Deus diz que Deus amou os seus até o fim, até as últimas consequências, e Ele colocou João aqui por amor a Ele. Mas quem estava no último lugar, no lugar de servo, era Pedro. E Jesus Cristo colocou Pedro lá por amor a Ele. Pedro estava no último lugar. É a pessoa de menor importância naquela festa. Era quem deveria servir e lavar os pés de todos. E Jesus Cristo colocou Pedro lá por amor a Ele. Sabe quem era Pedro? Alguém muito parecido comigo e com você. Pedro era um homem arrogante. Um homem arrogante. Ele era um cara assim, se fosse nordestino, diziam assim: esse cara tem sangue na veia, sangue no olho. Um homem valente. Um homem pescador, trabalhador. Alguém que tinha um dom de liderança especial.
Quando surgia alguma coisa entre os apóstolos, ele estava ali. E ele se achava o melhor de todos eles. Pedro. Pedro, ele tem a arrogância de dizer: todo mundo pode te negar, menos eu. Eu não. Eu não. Todo mundo, menos eu. Você que conhece a história de Pedro como eu, você vê que Pedro era um homem tão nervoso, que não compreendia as verdades de Deus. Quando Jesus Cristo vai ser preso lá no Getsêmani, Pedro não cortou a orelha de Malco porque quis não, porque a vontade dele era cortar o pescoço de Malco. Malco tirou e pegou a orelha. Era a vontade dele. Ele deu, não compreendeu, não entendeu, não compreendia o que Jesus Cristo tinha ensinado aquele tempo inteiro. Pedro, ele se achava o maior no reino de Deus, depois de Jesus Cristo, é claro. Mas ele tinha esse sentimento, que as coisas aconteciam se o Pedrão estivesse lá. Pedrão, cadê Pedro? Não é você não, viu, meu irmão? Não é, meu irmão? Não é esse Pedro. É Pedro o apóstolo. Era um homem arrogante. E Jesus Cristo coloca Pedro lá por amor. Porque Jesus Cristo amou os seus até o fim, até as últimas consequências. Jesus Cristo amou a Pedro. E talvez você está aqui nessa noite, está sentado no lugar da disciplina. Sabe por quê? É por amor. Porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina a quem o ama, assim como o pai disciplina o filho. A vontade da disciplina que Deus nos faz é para o crescimento, é para fortalecimento, é por amor, é para gerar transformação, mudança. E Jesus Cristo coloca Pedro lá porque ele precisava disso. Ele precisava aprender o que era ser humilde. Ele precisava entender que no reino de Deus, o maior, quem quer ser o maior deve ser o menor. Que no reino de Deus é maior quem serve do que ser servido. Que no reino de Deus importa tão somente servir a Deus de todo o coração com alegria e ao seu próximo, como se fosse a si mesmo. No reino de Deus só importa isso. No reino de Deus não é para ninguém aparecer, sim, Deus aparecer, a glória de Deus aparecer. E Deus nos coloca muitas vezes no lugar de disciplina por amor, porque precisamos mudar, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos rever a nossa teologia, precisamos rever a nossa vida, a forma de pensar, de viver, de expressar amor por Deus. Precisamos rever a nossa sensibilidade espiritual. Precisamos rever a nossa liderança. Precisamos rever se o nosso serviço é para a glória de Deus ou é para que o homem venha aparecer e venha se tornar conhecido. Precisamos rever tudo isso. E eu digo com os irmãos, eu já sentei no banquinho da disciplina. Porque Deus disciplina a quem ama. Deus coloca Pedro lá por amor. Deus coloca Pedro lá no lugar do lava-pés por amor. E é interessante que o texto, se você for ler, Jesus Cristo, depois da ceia, ele lava os pés de todo mundo. E o último é o de Pedro. E quando Jesus Cristo vai lavar o pé de Pedro, é colocada essa história, ele era o último. Pedro lhe diz: não, Senhor. Não, o Senhor não pode lavar os meus pés. Em outras palavras, Pedro dizia assim: é eu que tenho de lavar os pés de todo mundo. O Senhor já lavou, eu não posso deixar que o Senhor lave o meu. E o Senhor Jesus diz bem assim: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo.
Imagine Jesus Cristo, o primeiro pé que ele lava, o pé de Judas. Sabendo que Judas o vai trair. Mas por amor ele coloca ele no lugar de honra. Agora imagine Jesus Cristo querendo lavar os pés de Pedro, um homem que vai negá-lo 3 vezes. E Pedro dizendo assim, não precisa. E Jesus Cristo está dizendo, olha, você tem que deixar eu lavar. Para que você possa compreender. Para que você possa entender que o reino de Deus é um lugar de humildade e serviço. Para que você possa fazer isso com as outras pessoas. Para que você possa entender que esse lugar, essa posição que você está, é para que você possa compreender que você não é ninguém. E eu sou o Deus de tudo, o Deus do impossível. E Pedro, coitado, com ímpeto, talvez como você, não compreendeu o que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, falava. E disse assim, não só os pés, agora eu quero que o Senhor me lave os braços, a cabeça, as pernas, lave tudo. Ele queria já tomar um banho. E Jesus Cristo diz, Pedro, não precisa mais, já tudo é purificado. Você tem de aprender a lição. Você tem de aprender a ser humilde. Você tem de aprender a entender que a disciplina é por amor a você. Você tem de aprender a ser humilde e servir aos outros com alegria, com amor. Você tem de aprender a ser o último. Você não precisa lavar mais nada. Só aprender a viver a verdade do Evangelho. Deus amou os seus até o fim, até as últimas consequências. Deus amou a Pedro, a todos os discípulos, amou a João. Deus amou a Judas. Deus ama você. Independente da posição que você esteja, a vontade de Deus é que você possa amá-lo de todo o seu coração. A vontade de Deus é que se você esteja em lugar de honra, possa sempre compreender que você é nada, você precisa de Deus, você é um pecador e precisa da misericórdia de Deus, precisa voltar-se continuamente para Deus. A vontade de Deus é que se você estiver no lugar da afeição, você continue experimentando cada vez mais do amor de Deus e atraia pessoas a isso. A vontade de Deus é que se você estiver no lugar da disciplina, você possa amar a Deus, na certeza que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus é um Deus do perdão, Deus é um Deus da restauração, Deus é um Deus do amor. Deus é um Deus da transformação. E esse Deus, Ele quer que você aprenda a servi-lo com todo o seu coração, em humildade. A vontade de Deus é que você possa amar incondicionalmente a cada pessoa, mesmo aqueles que vão te machucar, te maltratar. A vontade de Deus é que você o trate com honra, em nome de Jesus. Que você possa aprender a viver assim, para a glória do Senhor. Ficamos em pé? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Tu conheces a cada pessoa e sabe exatamente aonde se encontra nesse momento, em que posição está vivendo. Mas nós sabemos que o Seu amor, que é perene, ó Deus, nunca vai faltar em nossas vidas, que possamos a compreender, ó Deus, a posição que o Senhor nos coloca. E sempre em humildade rendemos ao Senhor, em gratidão, em serviço, em amor ao Senhor e ao nosso semelhante. Pai, ensina-nos a viver a verdade, a realidade do Seu reino, para a glória do Senhor e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos, certo da Tua fidelidade e da Tua paz. Amém.